As pessoas vão trabalhar quando elas encontram algum valor naquilo que elas estão fazendo. E muita gente vai trabalhar numa empresa hoje não é olhando necessariamente para a remuneração que elas vão ganhar no final do mês, mas entendendo o que elas vão ganhar de aprendizado, o que elas vão criar de relações, o que elas vão criar de desenvolvimento pessoal e profissional naquele ambiente. Eu gosto de começar contando minha história a partir dos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade, meus pais se separaram e aí fui morar com a minha mãe na casa dos meus avós no interior de Minas, uma cidadezinha chamada Unai, uma cidade que tem aproximadamente 70 mil habitantes. E aí quando eu fui morar na casa dos meus avós, foi um primeiro momento ali de ver o mundo com outro olhar. Por quê? Até então eu morava com meus pais, eu era filho único, sou filho único pelos dois até hoje, mas eu fui morar num ambiente onde era uma casa de interior, aquela famosa casa com terreirão, com pés de frutas em todos os lugares, vários animais na casa, então cachorro, papagaio, periquito, tartaruga, mas era uma casa humilde, era uma casa que tinha 2 dormitórios ali. E era uma realidade na época onde a gente morava com a minha avó, meus avós moravam com toda a família ali. Então eram praticamente 7 filhos e mais alguns netos. Então a gente teve uma época que morou nessa casa aí 17 pessoas para morar em 2 dormitórios. Assim. Então desde criança, desde os 6 anos de idade, aprendi aí a conviver com muita gente e ao mesmo tempo a me comunicar e a me expressar se eu queria expor algo diferente do que estava acontecendo ali. O teatro foi um começo ali, um divisor de águas para mim. Por quê? Eu tinha 12 anos de idade e aí é quando o teatro chegou, eu fiz o teste, fui entrar no teatro, acabei entrando ali. No começo era muito novo para mim, um menino super tímido, que não falava muito com as pessoas, embora dentro de casa tinha uma família grande, fora de casa você não tinha muito acesso a conversar com as pessoas e tudo mais. E aí nessa época do teatro, eu comecei a olhar para aquilo tudo com um olhar muito grande, assim, e aquilo começou a me inspirar bastante. Então aquela timidez de que o que eu estou fazendo aqui começou a se transformar em algo, quando vai ser a próxima peça? Então eu comecei a fazer eventos ali para 2, 3 pessoas numa plateia, até momentos que você tinha 100 pessoas assistindo aquilo. Eu achava aquilo fantástico. E aí com meus 14 anos de idade eu comecei a ter o primeiro sonho de carreira para seguir, que era ser ator. Então eu coloquei na minha cabeça que eu deveria ser ator e acho que era esse que seria o meu propósito ali para ser feito. 2 anos mais tarde, já também nesse meio de teatro, aquilo eu comecei a pensar se estava começando a fazer sentido, porque eu queria ser um ator muito reconhecido, um ator que fazia novelas e tudo mais, mas no fundo eu percebia que aquilo era uma coisa que eu gostava, mas eu não queria me dedicar o esforço suficiente para fazer aquilo acontecer. Então, com 16 anos de idade, eu comecei a perceber que esse vontade, esse desejo de ser um ator era mais algo legal do que algo que eu queria fazer para a vida inteira. E aí era bem naquela época de decisão de carreira, de qual faculdade você vai seguir. Eu já tinha essa experiência aí em alguns meses dentro do teatro, então com toda essa bagagem de teatro, uma das coisas que eu aprendi e comecei a perceber sobre mim mesmo é que eu gostava muito de falar com as pessoas, de me comunicar em público. E aí quando eu abri a lista de faculdades, eu olhei qual é a faculdade ou qual é a graduação que você consegue se comunicar com as pessoas. E aí naquela ingenuidade da adolescência eu vi lá, comunicação. É essa faculdade que eu quero fazer. Chegando em Belo Horizonte, eu encontrei ali também um outro mundo. Imagina, um menino de cidade interior, sempre estudou em escola pública, tinha que garantir uma oportunidade para estudar numa escola de ponta aqui na capital. E aí, nesse primeiro momento, eu já me esbarrei na primeira dificuldade que poderia existir, acho que eu não vou conseguir entrar numa federal, ou não vou conseguir entrar numa grande faculdade, ou algo do tipo. Sabia que para isso acontecer, eu precisava fazer um cursinho. Só que minha família, nessa época, não tinha condições de arcar um cursinho. Então, para isso acontecer, eu tinha que trabalhar.
E aí, qual era o primeiro emprego de muitos jovens de Belo Horizonte? É o famoso call center. Eu estudava e trabalhava, né? Então, eu lembro que eu saía de casa cedo e eu tinha que economizar as passagens de ônibus, né? Então, eu saía de casa cedo, trabalhava, o telemarketing, você costuma trabalhar 6 horas por dia, e aí trabalhava 6 horas, saía do telemarketing às 2 horas da tarde e eu tinha cursinho à noite. Então, entre 2 horas até as 7 horas da noite, eu não conseguia voltar para casa. Então, eu tinha que fazer alguma coisa nesse período. Então, eu ia para o cursinho, tentava estudar mais alguns materiais, aproveitava para conhecer outras pessoas e conversar com as pessoas, então ficava um pouquinho mais no telemarketing. Isso acabou também chamando a atenção das pessoas que estavam lá, trabalhando, né? Então, algum tempo depois, surgiu uma oportunidade de estar nessa área nova, onde eu tinha que trabalhar um pouquinho mais de tempo, então eu conseguia cumprir minha hora ali até 6 horas da tarde, que era o horário que eu ia para o cursinho pré-vestibular. E acho que aí foi a primeira chave aí do que eu comecei a fazer. Eu consegui uma oportunidade legal, uma das melhores faculdades de comunicação aqui em BH, né? Entrei, comecei a entender um pouco mais o mercado de comunicação, só que à medida que eu entendia mais dentro da área de comunicação de forma acadêmica, eu começava a perceber que nada do que eu estava fazendo dentro desse trabalho estava se aplicando ao que eu aprendia dentro da faculdade. E aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, peraí, tem uma coisa que está acontecendo errada aqui. Né? Eu lembro uma história legal, é que assim, na publicidade, você costuma ter muita gente que vai, de bermudão, de chinelo, né? Você tem um estilo do publicitário, é um estilo mais criativo, é um estilo mais tendência, é um estilo mais, né, inovador e tudo mais. E eu nunca percebi em mim um cara que era extremamente criativo, extremamente inovador, ou que eu era simplesmente um cara que chegava de social na sala de aula, assim, né? E isso era uma coisa que eu comecei a olhar para aquilo e falei, tem algo errado nisso aqui, né? Ou está errado o que eu estou fazendo aqui dentro, ou está errado na forma como eu estou aplicando isso. E aí até então eu estava caminhando para o último ano de faculdade. E, num papel que eu estava cada vez mais gostando, cada vez mais me aproximando daquilo que estava fazendo sentido para mim. Só que vinha na minha cabeça sempre essa incógnita. Faz sentido o que eu estou fazendo na graduação ou faz sentido como eu estou trabalhando hoje? E aí, nesse meio do caminho, eu falei, eu só vou descobrir se faz sentido ou não se eu trabalhar nisso também. E aí eu decidi sair da IC e fui ser estagiário de comunicação numa agência aqui em BH. Na JChebli eu comecei a ver um mundo de comunicação com outro olhar. Estava caminhando para o último ano de faculdade, estava caminhando para aquele caminho de TCC, né, e comecei a ver um mundo onde eventos aconteciam, onde pessoas se relacionavam com comunicação de uma maneira diferente. Comecei a atuar numa área de ações promocionais e eventos, então eu estava na linha de frente ali de várias ações de marketing de empresas grandes também, com faturamento gigante. Foi uma época que eu comecei a falar, poxa, que legal esse mundo. Mas, no decorrer dos meses, aquilo não era a mesma motivação que eu tinha de estar fazendo aquilo lá antes, de estar olhando para a gestão de processos, de estar olhando para o desenvolvimento das pessoas com um olhar de gestão. E aí, nesse meio do caminho, eu vi que estava faltando algo que eu não conseguia complementar ali dentro. Embora tivesse grandes oportunidades de crescimento, ali dentro eu não conseguia complementar isso com algo que estava fazendo sentido para mim. O que eu brinco é que tinha 5 meses de JChebli, né? E aí como é que saber se você está no lugar certo ou não, né? Eu não sabia. E aí começaram a surgir várias oportunidades diferentes, de estágios, várias oportunidades de trainee, várias oportunidades e convites de outras empresas também. E aí eu comecei a olhar para aquilo tudo e falei, e agora? O que eu faço? Qual caminho seguir? E aí eu sempre tenho um pensamento de que nessas horas tem muita indefinição do que fazer, é você olhar para trás e tudo que você já fez e pensar em qual momento ou qual aquela atividade que você estava desenvolvendo, por pequena que seja, que quando você estava fazendo aquilo, você não via as horas passarem. Quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, eu já sei qual atividade que fazia sentido para mim.
Então tinha que ser algo que estava mexendo com gestão, mas tinha que ser algo que de alguma forma eu estava trabalhando uma competência que para mim era essencial, que era a comunicação. Eu lembro do processo da Falcone, eu estava fazendo aquele processo meio assim, essa consultoria é muito grande, será que eu estou dando um passo maior que a minha perna? Isso me motivava muito, né? Sempre pensava que eu estava subindo, sempre pensava que estou subindo a régua naquilo, isso era uma coisa que me desafiava e pensava, faz sentido então, né? E aí quando eu passei no processo, eu lembro que eu mandei uma mensagem para uns amigos meus e falei, cara, passei na maior consultoria de gestão do país. E aí vinha na minha cabeça, cara, eu saí de uma cidadezinha pequena e estou hoje na maior consultoria de gestão do país. Para mim já era um passo gigante no que eu estava fazendo. E quando eu entrei na Falcone, foi como se eu olhasse para o mundo e falasse, tem muita gente boa fazendo muita coisa grande. E agora? Eu sou só um pontinho disso aqui. Como eu faço as pessoas conseguirem ver ali a marca do Fabiano que ele está construindo? E aí foi uma das primeiras lições que eu aprendi, que naquela época eu também não sabia sobre isso, e depois eu fui entender, que é começar pequeno, né? Se você quer chegar longe, quer sonhar grande, quer fazer coisas grandes, começa pequeno, começa pelo que você tem ali, né? Então eu tinha ali vários desafios pequenos, mas que eu agarrei com muita força. E eu sempre tinha na minha cabeça, se eu quero que esse desafio seja visto de uma outra forma, eu preciso fazer desse desafio pequeno algo muito maior do que ele é. E para fazer isso, eu tenho que entregar além do que se espera. E aí eu fui agarrando cada um dos projetinhos pequenos, e aí fiquei um primeiro ano de Falcone, foi um aprendizado de mapear o que estava acontecendo ali na empresa, de conhecer todas as áreas. E aí uma outra coisa muito importante que eu aprendi nesse processo é conhecer pessoas, lidar com todas as áreas da empresa. Sabe, quando você fica no seu mundinho ali, ou você fica na sua visão de área, na sua visão de setor, você acaba muito tendencioso a olhar para aquilo e achar que aquilo é o seu mundo. A zona de conforto, ela está aqui, né? Quando você sai da zona de conforto, você tem uma segunda zona aqui do lado, que a gente chama de zona de aprendizado. Essa zona de aprendizado, ela não é uma zona que você está confortável, mas é uma zona que você está aprendendo. E aí quando você sai um pouquinho mais dessa zona, você tem uma terceira zona que a gente chama de zona de pânico. É aquela zona que você chega e fala, o que eu estou fazendo aqui agora? Né? É quando você chega numa cidade, você vai olhar para aquela rua, você vai na esquina da onde você está aprendendo ali aquele caminho, mas você vai no outro bairro daquela cidade, é uma zona de pânico total. O que eu vou fazer agora? Né? Para onde eu vou? Com quem converso? Como é que eu ajo e tudo mais? E aí nesse primeiro momento ali, no primeiro ano, foi meio a zona de pânico. Né? Foi entender, poxa, peraí, onde eu faço? Será que eu posso ter esse limite ou não posso? Como é que eu devo fazer? Fui crescendo, fiquei mais um ano lá atuando em outros projetos, em outras frentes. Até que aconteceu mais um turning point aí. Aí eu falo que foi talvez um dos últimos anos o maior turning point aí da trajetória. Existia uma fundação que era apoiada pela Falcone, né? Que era uma fundação chamada Fundação Estudar, uma organização criada pelo Jorge Paulo Lema, Marcel Telles, Beto Sucupira, grandes empresários aí brasileiros. E essa organização ela tinha um foco em ajudar a potencializar jovens talentos. Ok, muito lindo isso, mas o que é isso de verdade? E ela tinha um programa que se chamava Laboratório, e aí nesse programa ela ajudava na formação desses líderes transformadores. Né? E aí eu falei, poxa, interessante esse negócio. Vou fazer esse programa e ver o que é isso, como é que funciona isso e tudo mais. Foi uma experiência de um final de semana e que quando eu saí de lá, parece que meu mundo tinha virado de ponta cabeça. Eu olhava para tudo que eu estava construindo ali na Falcone e via que era algo muito legal. Mas eu olhava para aquilo e percebia que talvez ali naquele momento específico eu não conseguia expandir tudo que eu podia, sabe? Ou estar na linha de frente contribuindo para o impacto gigante que eu tinha ali dentro de mim. Eu lembro que nessa época não tinha oportunidade aberta na organização, então eu comecei a chamar todo mundo dessa fundação e falei, olha, eu quero trabalhar contigo, o que eu preciso fazer para isso? Né? E aí eu acho que eu brinco, eu enchi tanto o saco deles, né, eu fiquei tanto no pé de cada um deles que eles falaram, poxa, eu vou ter que ouvir o que esse cara quer falar aqui com a gente. E aí abriram algumas oportunidades,
me inscrevi no processo, passei por todas as etapas, falei com 15 pessoas diferentes, até que surgiu a oportunidade. E aí eu estava nesse processo, né, até falando, poxa, é um sonho, isso aí não vai acontecer, não, né, estou aqui tranquilo. E enquanto em paralelo a isso, estava me desenvolvendo a Falcone, foi um processo que demorou mais ou menos 6 meses para acontecer. Até que um dia chegou na entrevista final, e aí, ok, queremos você aqui na Fundação Estudar. E aí eu falei, e agora? Então é verdade, eu vou para lá e o que eu faço? Largo tudo que eu estou fazendo aqui, vou para uma ONG? E aí foi mais uma vez uma decisão de carreira. E mais do que isso, era abrir mão de uma carreira que já estava sendo desenvolvida numa grande empresa para ir na minha cidade, Belo Horizonte, que já tinha se tornado a minha cidade, eu conhecia cada um dos pontos, ir para uma zona de pânico total, que era me mudar para São Paulo, uma cidade onde eu não conhecia ninguém, uma cidade que era tudo estranho para mim, e ao mesmo tempo estar numa organização que eu não sabia exatamente qual seria o meu papel ali dentro dela. Eu tinha algumas noções, mas eu não sabia o que eu iria fazer ali dentro. E aí, só uma coisa engraçada, imagina você contar para os seus pais que, olha, eu tô saindo aqui, mãe, de uma consultoria, super bem, estou me desenvolvendo pra caramba aqui, né, vim aqui de um crescimento bem legal e tudo mais, mas a partir de semana que vem eu estou trabalhando numa ONG, em São Paulo, sem conhecer ninguém. E aí veio aquele negócio, né? E aí todo mundo, como assim? O que você está fazendo? Mas o que você vai fazer lá? Eu falei, não sei, eu vou aprender, não sei o que eu estou fazendo lá ainda, mas eu vou descobrir e tudo mais. Foi mais ou menos isso, esse processo. Primeiro dia eu cheguei, não sabia exatamente o que eu ia fazer e fui descobrindo aos poucos qual que era o meu papel ali dentro. Mas era uma coisa que me brilhava muito os olhos, imaginar que eu estava ali no centro de um mundo de oportunidades. Acho que o ponto da educação do Brasil e o que diferencia, a gente pode falar tanto do ponto de vista de conhecimento, de conteúdos, de preparação dos professores e tudo mais, mas eu gosto de reforçar um ponto que para mim é essencial e que ainda é muito difícil de ser trabalhado dentro da educação brasileira. Eu falo desde o ensino fundamental até na própria graduação e tudo mais, que são os valores ou a forma de se trabalhar o aluno como protagonista de uma experiência diferente, tá? E o que significa isso? Significa empoderar o aluno de que existem sim alguns valores que ele precisa seguir e alguns princípios que, se ele seguir nesse caminho, independente do conhecimento, nível de conhecimento que ele vai ter, independente da forma como vai ser feito esse conhecimento, se ele seguir esses princípios, ele tem uma grande chance de ser um aluno diferenciado, tá? E aí, quais são esses princípios? Acho que é muito baseado no ponto de vista de protagonismo, primeiro. O que é o protagonismo? O protagonismo é você se colocar à frente daquele processo. Então, um exemplo claro disso, né? O professor na sala de aula hoje, muitas vezes, ele tem um papel de ser um cara que vai ministrar um conteúdo. Só que você percebe em alguns modelos de educação que quanto mais você empodera o aluno de viver esse conteúdo junto com o que o professor está passando, você transforma o aluno em protagonista daquele conhecimento. E quando você vira protagonista daquilo, você vira coautor, você vira uma pessoa responsável por aquela experiência que você vai ter também, né? Acho que um dos grandes pontos aí é que às vezes a gente ainda não é estimulado a viver a experiência daquela sala de aula ou viver a experiência da faculdade, sabe? E a viver a experiência é você buscar experiências diferentes daquele processo. Hoje, quantos alunos não olham a faculdade e veem só qual a matéria que eu preciso passar, mas não olham a faculdade e pensam, como eu pego esse conhecimento que eu estou aprendendo aqui, independente de ser um conhecimento que é um nível alto ou um nível baixo, mas como eu pego esse conhecimento e aplico em algo que faz sentido para mim, né? E aí vem um segundo ponto, que é o próprio autoconhecimento. Hoje, no ensino, desde o ensino fundamental, você não trabalha muito com o aluno essa questão do autoconhecimento dele, ou ele entender qual é o processo que ele precisa fazer. Uma das grandes coisas que eu vi nesses últimos anos, assim, é qual carreira que eu devo seguir? Por que eu devo seguir essa carreira? E a gente não ajuda, e a gente hoje não consegue contribuir de forma assertiva para que os jovens saiam tanto do ensino médio, mas como também na graduação, entendendo qual é a decisão de carreira que precisa seguir. E aí, não entender a decisão de carreira faz você errar muito mais do que acertar nesse processo. Errar é importante? Errar é importante. Você vai aprender muito com isso. Mas quando você erra mais do que acerta, você tende a, às vezes, se frustrar no meio do caminho. Porque você acha que está no caminho errado
E aí, quando você está no caminho errado, você fala, agora eu não vou mudar mais, eu vou continuar no caminho, porque eu já estou há 1 ano de me formar, ou eu já estou agora, já entrei nesse emprego e não vou sair de lá. E aí vira uma frustração gigante que acaba influenciando justamente também em todo o aspecto cultural que a gente tem. A sala de aula molda muito como o aluno ele deve se portar quando ele sair de lá. E hoje a sala de aula, se ela tem todo esse papel ali de moldar como o aluno ele vai ser depois, por que a gente transforma a sala de aula em algo que faça diferença para o jovem? Isso sim caminha em paralelo aí com uma melhor profissionalização, uma melhor capacitação dos professores, mas também uma melhor remuneração para esses profissionais, mas também como é que a gente faz isso de uma forma ampla em todo o Brasil, né? Se a gente olhasse um ponto mais atrás desse processo e pensasse, será que eu estou formando alunos que vão sair da faculdade com foco em como eu faço uma transformação real no meu contexto? E uma transformação, que eu falo, às vezes quando a gente fala transformação parece que é algo muito grande. Mas se hoje eu estiver transformando e fazendo o meu melhor, aonde eu estou atuando, eu posso ser o melhor açougueiro, o melhor professor, o melhor gari, o melhor advogado, o melhor engenheiro, eu vou estar fazendo uma baita diferença na sociedade. Quando eu falo pensar, sonhar grande é relativo. O que é o grande? O meu grande ele foi aumentando, né? Quando eu estava lá no interior, o meu grande era estudar na melhor escola da cidade, ou ter a melhor oportunidade da cidade. Quando eu saí de lá, o meu grande aumentou. Falei, então estar na melhor empresa da minha cidade. Quando eu saí da melhor empresa da minha cidade, eu falei, então agora o grande é fazer a diferença para a vida de várias pessoas. Então o grande ele é relativo, né? E eu falo que é como se fosse uma montanha, quando você vai escalar. Né? Então você tem que ter algum norte, você tem que ter um sonho grande lá na ponta, você tem que ter algum pensamento grande. Só que esse pensamento grande, às vezes, como uma montanha, ele está nebuloso, ele está cheio de névoa no meio do caminho. Mas quanto mais você escala essa montanha, menos névoa vai tendo e mais claro vai ficando aquele ponto grande que você tem. Só que essa montanha, quando você chega lá no pico dela, você vai olhar para o lado, você vai ver que tem uma montanha muito maior. Então se você escalou a Serra do Cipó, daqui a pouco tem um Monte Everest para você escalar. E aí, você vai ver que o grande ele vai se tornando cada vez maior. E quando você chegar no limite, olha para o lado e fala, não, agora qual é o próximo passo que eu vou dar? Então tenha um norte, mas ao mesmo tempo também busque quando chegar nesse norte, pensar qual é o próximo passo que eu vou dar também para esse caminho. Você quer empreender? Eu vou te dar 3 dicas assim. A primeira é, pegue e faça. Né? É melhor você se arrepender do que você fez, do que aquilo que deixou de fazer, ou aquilo que você procrastinou para não fazer, né? Ou deixou de lado. A gente às vezes procrastina muito por causa de tempo, né? Só que o tempo é democrático, todo mundo tem as mesmas 24 horas. A diferença é o que você faz com esse tempo que você tem hoje. Então assim, não deixe de fazer, sabe? Dedique para isso e se for aquilo que faz sentido para você, faz. Não deixe de fazer. A segunda coisa é se preocupar menos com o que você não tem hoje. Né? A gente às vezes deixa de fazer algo por causa muito de si. Se eu tivesse isso, se eu tivesse esse curso, se eu tivesse conhecimento. E aí para isso eu dou uma dica que é seguir um modelo construído aí por uma professora da Índia que chama Sara Sarasvati. Ela fala, é um conceito chamado efecto eixo. Ela fala o seguinte, quer começar algo do zero? Comece por aquilo que você já conhece, por aquilo que você já tem e por aquilo que quem você já é e para as pessoas que você conhece. Não se preocupe com o resto das coisas, aos poucos isso vai acontecer, mas comece pelo que você tem hoje. Tá? E a terceira coisa é aproveitar a oportunidade. Não deixe de fazer algo porque não existe oportunidade. Não ter uma oportunidade já é uma baita oportunidade. Poxa, mas o copo está meio cheio ou meio vazio? Hoje eu não tenho dificuldades na política, tenho dificuldades na educação, e agora? Enquanto você está discutindo se o copo está meio cheio ou meio vazio, o empreendedor foi lá e vendeu o copo. Né? Enquanto você está chorando, o empreendedor foi lá e te vendeu o lenço. Então, assim, aproveitem as oportunidades. Né? Não ter uma oportunidade já é uma baita oportunidade. O Fabiano é um cara que teve uma progressão profissional muito grande. Ele começou pequeno, mas a sua mente sempre esteve em coisas maiores que ele. E isso fez com que ele conhecesse lugares que ele nunca havia conhecido e tivesse uma experiência incrível com as melhores pessoas do Brasil. E eu me sinto muito honrado por ter tido a oportunidade desse bate-papo,
porque eu acredito no poder que a educação tem de transformar as pessoas. E se você gostou dessa entrevista, então se inscreva no canal, curte esse vídeo e compartilhe essa história, para que outras pessoas também sejam alcançadas. O próximo pode ser você. Um grande abraço e até a próxima!